Com a paz do Senhor, gente, eu queria estar falando hoje se é pecado o uso de joia, de ouro, de pérola no Novo Testamento. Nós vamos estar falando sobre isso. Então, deixa a sua Bíblia aberta em 1º livro dos Reis, capítulo 13, do 1º em diante, que nós vamos estar falando sobre um grande homem de Deus que teve um final trágico porque desobedeceu a palavra do Senhor. Foi isso mesmo que aconteceu. A palavra de Deus vai nos dizer que o rei Salomão, ele reinou sobre as 12 tribos de Israel. Então, Israel ali era uma nação, né? Única. Mas depois da morte do rei Salomão, o seu filho Roboão reinou em seu lugar. E ele fez um mau reinado. Então, nesse período, houve uma divisão no território de Israel. 10 tribos ficaram para o reino do norte, chamado Israel. E 2 tribos ficaram para o reino do sul, chamado-se Judá. Então, no reino do norte, foi o rei Jeroboão que ficou reinando. No reino do sul, foi Roboão, filho de Salomão, que ficou reinando. E a palavra de Deus vai nos dizer que no reino do norte, o rei Jeroboão, ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Ele trouxe idolatria para o território de Israel. E ele vai fazer ali bezerros de ouro e ele vai levantar um altar em Betel, aonde o Senhor Deus tinha falado com Jacó, né, gente? A palavra de Deus vai nos dizer que Deus vai levantar um grande homem de Deus lá em Judá e vai dizer para ele, para que ele vá para o reino do norte, lá para o território de Israel, e que lá ele vai chegar lá em Betel e ele vai fazer o que Deus vai mandar ele fazer. E quando ele chega ali, a palavra de Deus diz que ele chega diante daquele altar que Jeroboão tinha levantado para cometer aquelas idolatrias, e a palavra de Deus nos diz que o homem de Deus, um grande homem de Deus, vai dizer: altar, altar, na casa de Davi surgirá um filho, e o seu nome será Josias. Aleluia, glória a Deus. E quando esse homem de Deus começa a falar, a Bíblia vai nos dizer que vai começar a ver sinal. Vai começar a ver sinal. O altar vai se fender e a cinza vai cair. Por quê? Porque quando o homem de Deus fala, tem que acontecer sinal, prodígios e maravilhas. Porque o Espírito Santo de Deus que faz a obra é dele, não é do homem. E a palavra de Deus nos diz que vai começar a ver ali aquele sinal. Quando o rei Jeroboão vê isso, ele vai estender a mão sobre o altar para o homem de Deus. Quando ele estende a mão, a Bíblia nos diz que a mão dele se secou. A mão dele ficou seca. Sabe por quê, gente? É perigoso levantar a mão contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus. E esse Jeroboão não temeu, ele levantou a mão e a mão dele ficou seca. Por isso, gente, saia disso, não se levante contra ninguém, não se levante contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus, porque é muito perigoso. E quando ele viu que a mão dele estava seca, a palavra de Deus vai dizer que ele vai pedir ao homem de Deus que ore a Deus por ele. E o homem de Deus vai orar. E a mão dele vai ser restituída. Quando o rei Jeroboão vê isso, ele vai dizer para aquele homem de Deus, né? Para que ele vá até a casa dele, para que ele venha ficar ali na casa dele, que ele vai dar um presente para ele. Mas o homem de Deus tinha a palavra de Deus sobre ele, e Deus já tinha falado com ele que não era para ele comer em lugar nenhum, que não era para ele comer pão em lugar nenhum, que não era para ele beber em lugar nenhum, e não era para ele voltar pelo caminho por onde ele tinha vindo. Era uma ordem do Senhor isso. E ele vai dizer ali para o rei Jeroboão: ainda que tu me desse metade da tua casa, eu não poderia comer pão aqui, eu não poderia beber água aqui. Então ele ouviu a palavra de Deus e Deus estava com ele. O que ele falava acontecia, porque Deus era com ele, porque ele estava cumprindo a ordem do Senhor. Quando o homem e a mulher de Deus cumpre a palavra do Senhor, Deus é com ele. Deus não vai permitir que nada aconteça com você. Se você está sobre a palavra de Deus, meu irmão, não te preocupa que nada vai acontecer com você. Não tem levante de rei, não tem levante de governo, não tem levante de nada que vá te abater, porque Deus é sobre você. A palavra dele vai estar sobre você, vai ter sinal, vai ter
maravilhas na tua vida, porque Deus é contigo. Deus é comigo. Aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que Deus ali fez essa obra e o homem de Deus não quis, né? Porque ele sabia que era Satanás que estava usando ali aquele rei para que ele viesse desobedecer a palavra do Senhor, e ele não desobedeceu. Ele foi fiel a Deus e ele saiu dali e foi seguir o seu caminho por outro caminho. Sabe o que isso quer dizer? Que eu e você não temos que voltar pelo caminho de onde a gente já viemos, não. Não volta para o caminho de onde tu veio, não. Deus não queria que aquele homem de Deus voltasse pelo caminho de onde ele tinha vindo. Deus não quer que nem eu e nem você volte pelo caminho de onde nós já viemos. Não volta para as drogas, não volta para os vícios, não volta para a prostituição, não volta para nada dessas coisas lá do mundo, não volta para a fuxicaria, não volta para as fofocas, não volta para nada, meu irmão. Segue outro caminho, um caminho muito excelente que o Senhor Jesus já nos abriu. É por esse caminho que você tem que seguir, você não tem que voltar mais para aquele caminho lá. E era por isso que Deus queria preservar esse homem de Deus. Não volta pelo caminho, sabe por quê? Se ele comesse ali com os pagãos, se ele comesse... Perdão, gente, se ele comesse ali naquele lugar que não era o pagão, gente, era o povo de Israel, mas naquele momento eles estavam em idolatria, eles estavam no erro. Então a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E ele não deveria ficar ali, ele não ficou, ele foi embora. E a Bíblia diz que Deus era com ele, mas tinha ali um profeta velho. E esse profeta velho, os filhos dele vão chegar com ele, vão falar dos feitos do homem de Deus. Ele vai dizer por onde esse homem foi. Eles vão explicar por onde ele tinha ido. Ele vai pegar um jumento e vai atrás do homem. Ele vai encontrar o homem de Deus debaixo de um carvalho. Quando ele chega ali, debaixo daquele... Vem cá, é tu o homem de Deus? Sou eu o homem de Deus. Então bora até lá em casa, porque lá tu vai comer, tu vai beber. E ele vai falar, não, eu não vou não. Até aí ele estava obedecendo a palavra do Senhor, ele estava cumprindo o que Deus tinha falado para ele não fazer. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele está ali, o homem de Deus vai falar para ele, não, mas eu sou profeta igual tu, e embora, porque já me apareceu um anjo. Um anjo já me falou que tu tem que ir comigo, olha só. E depois vai dizer lá na palavra de Deus que era mentira. E ele foi para a casa daquele homem. Eu quero te dizer que era mentira. Olha quantas pessoas têm se... Quando foi o rei Jeroboão que chegou para ele, ele não quis ir, não ouviu. Mas quando foi um profeta igual ele... Falou que o anjo que tinha falado, aí ele acreditou. Quantos estão assim, né? Quando é as pessoas do mundo que falam alguma coisa pra ti, tu não acredita. Mas quando um crente fala que desceu um anjo do céu pra falar com ele, aí tu acredita. Meu irmão não acredita em anjo. Anjo não traz evangelho. Anjo nenhum traz evangelho. Tem pessoas aí adorando os anjos. Ah, porque eu vi Miguel, porque eu vi Gabriel, porque eu vi isso e aquilo. A pessoa vai e acredita, tá enganando os homens de Deus. Aquele homem foi enganado, gente. Acreditou em anjo. E a Bíblia vai nos dizer, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele foi com aquele homem, foi enganado. Ele foi enganado. Quantos não estão enganados hoje? Paulo vai dizer, ainda que nós mesmos, ou um anjo venha vos anunciar um outro evangelho que venha a ser anátema, venha a ser amaldiçoado. Então, gente, a Bíblia vai nos dizer, anjo não está pregando evangelho hoje, gente. Não acredite nisso. Não tem anjo pregando evangelho. A Bíblia vai nos dizer que quando o Senhor, Deus fala com Cornélio, aquele anjo do Senhor aparece ali para Cornélio e vai dizer, olha Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações estão subindo para diante da memória de Deus. E quando Cornélio vê aquela situação ali, o anjo vai dizer para Cornélio, manda chamar Pedro. Por que o anjo não pregou o evangelho? Sabe por quê? Porque anjo não prega evangelho. Os anjos só vão pregar o evangelho na grande tribulação, que a Bíblia diz que vai passar um anjo com o evangelho eterno na mão. É naquele tempo, na grande tribulação, que eles vão pregar. Hoje em dia, Deus conta comigo e com você para levar o evangelho. E aquele homem de Deus foi enganado.
por um profeta velho, porque enganou ele com um anjo. Quantos estão sendo enganados hoje, meu irmão? Quantos não têm sido enganados por conta de anjos? Mas a palavra de Deus vai nos dizer que aquele profeta teve um final trágico. Esse profeta velho que enganou ele, quando ele está lá na casa comendo e bebendo, ele vai dizer, aí ele vai profetizar pelo Senhor, que ele não ia chegar no túmulo do pai dele, não ia ficar lá no túmulo do pai dele, porque ele tinha desobedecido a palavra do Senhor. Ali vai aparecer um leão e vai matar aquele profeta, aquele homem de Deus. Aquele homem vai morrer quando ele sai dali. A Bíblia diz que o leão não vai tocar no jumento e só vai matar ele, mas não vai tocar no jumento. Aquele leão foi ali só para matar ele. Sabe por quê? Porque ele desobedeceu a palavra de Deus. E esses que estão desobedecendo a palavra de Deus hoje também vão ter o mesmo fim trágico. Porque a palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Pedro vai dizer, eu estou falando de doutrina dos apóstolos. Pedro vai dizer assim mesmo, olha, o enfeite delas não seja no exterior, no frisado de cabelo, na compostura de ouro ou de pérolas, ou de vestidos preciosos. Então, gente, quando Pedro está dizendo não, é não. Era a doutrina dos apóstolos. Em Atos dos Apóstolos 2 vai dizer, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, isso era doutrina. Pedro estava doutrinando as irmãs. O enfeite delas não tinha que ser por fora. O enfeite delas não vinha a ser no exterior, no frisado de cabelo. Não tem que ser por fora, interior, não. O enfeite dela tem que ser por dentro. Sara obedecia a Abraão chamando-lhe Senhor. Então, Pedro vai dizer que não podia usar ouro e nem pérola. É pouco para você, Pedro, ensinar? Também tem um apóstolo Paulo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Do mesmo modo, as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com ouro, nem com pérolas, nem com ouros e nem com joias, nem com vestidos preciosos. Perdoa, gente, que aí não é pérola, é no outro que fala. Nem com ouro e nem com joias. Olha o que Paulo vai dizer. Sabe o que Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo assim mesmo, olha. Do mesmo modo, as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia. Você sabe o que é pudor? É uma roupa que não exponha o corpo da mulher. Isso é roupa de pudor. Por exemplo, se você tiver com uma blusinha de manguinha, essa de alcinha, sem as mangas, essa blusa é uma blusa sem pudor. Com essa blusa de alcinha, você não consegue entrar num fórum. E você não consegue entrar num tribunal. Porque não tem pudor. Você vai voltar ali da porta do fórum. Se você for diante de um juiz, você tem que ir bem vestido. Você tem que ir com uma roupa que tenha modéstia e pudor. Então, pudor é uma roupa que não exponha o corpo da mulher. E o que é modéstia, irmã Fernanda? Modéstia é ausência de vaidade, é roupas simples. Por isso que ele vai dizer que, do mesmo modo, as mulheres se atraviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, roupa simples, não com ouro e nem com joias e nem com vestidos muitos preciosos, com muita vaidade, porque vaidade é pecado. Então, modéstia é quando não tem vaidade, é ausência de vaidade. Você pode procurar isso aí, tá? É isso que você vai encontrar a palavra. Modéstia quer dizer ausência de vaidade, a roupa que não tem vaidade. Então, isso era a doutrina dos apóstolos. Paulo vai dizer isso para Timóteo. Olha, Timóteo, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em trajes honestos. Então, isso é doutrina dos apóstolos, gente. Não é palavra minha. Então, quer dizer, se o homem de Deus lá, que foi fazer a obra do Senhor, tivesse obedecido a palavra de Deus, ele não ia morrer.
Ele morreu porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Ele teve um fim trágico. Muitos hoje estão desobedecendo o que está escrito lá em 1 Pedro. Você está pensando o quê? Que Deus vai tirar esse versículo? Não vai tirar, não. Aí, né? Olha como o profeta velho enganou ele. Não, um anjo já me falou que não é assim, não. Tu tem que ir comigo agora, né? Aí muitos estão aparecendo para a pessoa. Não, gente, 1 Pedro não quer dizer isso, não. Pedro não queria dizer isso. Gente, pode ler lá, ele está falando do não. A palavra não é não. O próprio Senhor Jesus ensinou sim e não. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Aí na Bíblia, mais para frente, você vai encontrar. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Passar disso é de procedência maligna. Então, quando Pedro está ensinando, ele está dizendo, o enfeite delas não seja no exterior. Então, não é não. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo também vai ensinar-lhe a Timóteo sobre as mulheres. Elas têm que se ataviar e entrar desonestas. Aí muitos chegam hoje igual o profeta velho, né? Para enganar, porque o diabo é sujo, gente. Né? Se vier uma pessoa do mundo falar para você, eu acho que não é pecado não, você vai ficar meia, né? Não, pessoa do mundo, mas quando é um crente igualzinho você, né? Vem com umas filosofias, não, gente, que isso? Um ouro, um adorno, não tem nada a ver, mas como se a igreja primitiva proibia isso as mulheres fazerem? Não, gente, não tem nada a ver. Então é o que está acontecendo hoje. Muitos estão como aquele profeta velho, enganando os homens e as mulheres de Deus, que tem tudo pela frente, meu irmão. Naquele grande dia, o Senhor Jesus não vai tirar um versículo da Bíblia porque a pessoa não conseguiu se encaixar. Não, Deus, eu não conseguia ficar sem adulterar. Tu acha que Deus vai tirar? Não vai, Deus não vai tirar o adultério, não vai. É nós que temos que entrar na Bíblia. É nós que vamos ter que se encaixar nela para cumprir ela. Tá, gente? Deus não vai apagar um versículo por conta que eu e você não damos conta de cumprir. Então, por isso que a Bíblia fala. Por isso que a Bíblia... Pedro falou... E hoje em dia, e Paulo também falou, e hoje em dia tem esses homens aí, esses homens que vêm igual aquele profeta velho só para enganar. Não, gente, não é assim não, eu vou te explicar o que quer dizer esse versículo. Não, eles estão enganando, por isso que Paulo vai dizer, nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, porque ia haver homens amantes de si mesmo, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, cruéis. Ele falou que ia haver uma apostasia nos últimos dias. Muitos iam apostatar da fé, o que antigamente era pecado, hoje não é mais pecado. Como é que podem, gente, quererem tirar esses dois versículos da Bíblia? Quando Pedro fala ali e quando Paulo também fala. Então não acredite nesses homens, porque você pode ter um fim muito trágico. Igual esse homem de Deus, ele tinha tudo para ser um grande homem de Deus, mas ele desobedeceu a palavra do Senhor. O Senhor Jesus vai dizer isso. Ele vai dizer, aquele que me ama, ele guarda minhas palavras. Meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Sabe quem é que ama Jesus? Sabe quem é que tem o maior amor por Jesus? É quem consegue guardar a palavra dele. Agora, aquele que não ama a palavra dele, aquele que não guarda a palavra dele, não ama ele. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer a si mesmo, aquele que não aborrecer pai, mãe, filho e filha, até mesmo a sua própria vida, por amor de mim, do evangelho, não é digno de mim. Tu não consegue aborrecer a tua vida por amor a Jesus, tu não é digno dele. Nós temos que aborrecer a nossa própria vida. A minha vontade era uma, mas eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade do meu Senhor, eu não vivo mais. A minha vida é dele. Por isso que Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho do Homem. Então ele vivia para Cristo. Como é que pode, gente, a pessoa não abrir mão da própria vida? Então a gente tem que abrir. Evangelho é renúncia. Evangelho é renúncia, gente. É não fazer mais aquilo que eu quero. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o Senhor.
Se ele é Senhor, eu não mando mais na minha vida. Eu sou serva dele agora. É o que ele manda para que eu venha ganhar o reino dos céus. Então, por isso que ele disse, aquele que não aborrecer pai, mãe, filho e filha, até mesmo a sua própria vida, não é digno de mim. Tu tem aborrecido a tua vida? Então, essas coisas do mundo aí vai passar. Beleza, passa. Passa a beleza, passa tudo nesse mundo, mas a palavra de Deus ela vai permanecer para sempre.